Nesse vídeo nós vamos falar sobre, vamos continuar falando sobre design, né? E agora sobre as outras páginas, né? De design, né? Então design na página, por exemplo, de impressão, né? Aqui a gente tem poucos ajustes que podem ser feitos, mas que são ajustes interessantes. Então, por exemplo, eu tenho um título, eu posso colocar o título desse print, né, como ele vai aparecer. Aqui seria um subtítulo, né? E então eu posso colocar ele parametrizado da forma que eu quiser, alinhamento, se vai ter cor de fundo e aqui a estilização desse texto, né? Aqui seria um das páginas, né? Então seria um contador de páginas aqui com os detalhes, pode ter ou não. Eu que defino, né, a ordem e a posição aqui aonde cada campo vai aparecer, né? Então é só ajustar. E eu ainda tenho a possibilidade de trabalhar de uma forma diferente aqui, entendeu? Separando os campos com colunas, e aí eu posso ajustar cada uma das colunas, posso colocar uma cor de fundo numa coluna específica e assim por diante, né? Então, quando eu clico em Switch to Advanced Grid, eu vou para aumento a minha possibilidade de customização, né? Mas por padrão, né, a gente ajusta aqui. Eu tenho a possibilidade de colocar totais também, né? Então eu posso agrupar por esse campo, né? Eu posso totalizar, mandar contar a quantidade de registros, totalizar e gerar uma média, né? São definições. Nem sempre isso funciona de uma forma correta. A gente tem que lembrar que tem que ter informações específicas. Normalmente são campos numéricos, né? Então ele não vai fazer isso com alguns tipos de campo, mas a gente tem essa possibilidade. Aqui também o hide if empty significa que se aquele campo estiver vazio, ele não vai apresentar, né? E assim por diante, tá? Eu tenho alguns ajustes de parametrização, né? Por exemplo, PDF. Qual que é a escala do PDF, o formato, se é retrato ou paisagem, e se ele vai ter disponível um PDF view. Se não tiver, ele não vai apresentar a possibilidade de você visualizar o PDF, né? Em security, né? Aqui são as informações que vão estar disponíveis, entendeu? Então eu coloco o que cada uma das possibilidades aqui, né? E eu marco aqui onde elas vão estar ou não disponíveis. E em miscelâneo eu digo se vai ter o breadcrumb ou não nessa página. Bom, aqui na tela, se eu quero uma tela, a exibição compacta, standard ou full, né? Full, lembrando, ele vai ocupar toda a área da tela, né? E o alinhamento, se é esquerda ou central, né? E aqui o rodapé do PDF eu defino qual a altura dele em pixels, né? Os tipos de grid, se é um grid simples horizontal, né? Um grid simples vertical, né? Ou um grid de colunas. E aqui no formato Advanced, então, por exemplo, aqui, ó, um grid avançado vertical, né? Ele faz nesse formato aqui, ó, aonde ele vai apresentar o estado, então ele vai colocar um rótulo e a informação, rótulo, informação, rótulo, informação, e assim por diante, né? Vamos ver, por exemplo, como funcionaria nesse formato aqui.
Então, vamos atualizar. Aí, ó, ele sairia nesse formato. E aqui, ó, eu tenho a visualização PDF. Na visualização PDF, ó. Então, esse seria o formato de exibição, tá? E a partir daí, a gente vai fazendo os ajustes para essa exibição. Então, por exemplo, assim, eu prefiro esse formato, né? Onde eu tenho a possibilidade de ter uma lista, né? Ele funcionaria como uma lista para mim. Mas aí é a forma como você quiser gerar esse relatório, aqui é possível, né? É bem interessante. É uma pena que a gente não tem hoje um formato de parametrizar isso para etiquetas, né? Normalmente para etiquetas a gente precisa criar um arquivo externo, né, para poder garantir esses detalhes. Mas eu acredito que aqui com CSS, né, dependendo do formato, seria até possível fazer isso, né? Nunca tentei, eu sempre criei arquivos em separado, né? Bom, aqui no Search a gente tem as mesmas características, né? O Search é uma página simples, a gente não tem grandes dificuldades com ela porque é uma página de busca, né? Então o Search Page ele nada mais é do que uma busca, é a busca avançada, né? Então, como busca avançada, é só uma página onde a gente vai ter os parâmetros e os campos que a gente vai utilizar para fazer uma busca, né? Ao contrário da busca normal do sistema, essa busca aqui eu tenho a possibilidade de colocar informações, excluir informações, né? Eu posso dizer para ele, dentro das possibilidades que eu tenho aqui, ó, que eu digo que eu quero um campo que contém ou não contém alguma coisa, né? Eu tenho possibilidades aqui de fazer um range, né? Então, em Between eu tenho um range de RGs aqui, eu posso escolher de tal a tal, né? Eu posso fazer uma busca, então eu quero um arquivo, um registro que seja maior do que tanto. Então, eu posso fazer combinações aqui, né? De parâmetros de busca aqui para poder fazer um filtro mais apurado, né? E com isso, aqui, detalhadamente, a gente nem utilizaria tantos campos, né? A gente vai usar os campos que realmente façam sentido para uma busca desse tipo, né? Em alguns casos, a gente tem a possibilidade de transformar, por exemplo, esses campos em drop-down, né? Para poder ter uma restrição aí para restringir as entradas, né, ou facilitar o entendimento das entradas, né, e a partir daí fazer as seleções do que é preciso. A gente tem, eu posso pegar os campos que são vazios, então eu quero que todos os campos, de repente, eu quero entender dentro do preenchimento quais são os que têm o estado vazio para eu poder preencher, né? Então eu vou aqui e procuro os que estão vazios, né? Maior do que, menor do que, né? Entre, inicia com, né? Então, por exemplo, um campo que inicia com um texto específico, né? É igual, contém, e eu tenho depois a possibilidade de fazer ajustes também, inclusive para colocar outras opções como não contém, né? E assim por diante. Então, essa parametrização aqui é uma questão de ajustes, né? Aqui eu defino quais os campos eles vão estar, né? Esses daqui são os que não estão disponíveis e esses daqui são os que estão disponíveis, então eu posso remover eles, deixo só
os que me interessam de fato, que fazem sentido estarem nessa tela, né? Nessa possibilidade, nessa opção. Posso inserir aqui também parâmetros, por exemplo, assim, eu quero um texto específico, né? Não faz parte do meu um texto para identificação, uma imagem, né? São ajustes que eu posso fazer aqui para poder customizar essa tela de uma forma que me interesse mais. A mesma coisa para export, né? O export normalmente a gente vai trabalhar aí com exportação ou para Excel, para CSV, para XLS, né? Então, aqui eu defino quais são os campos que vão ser exportados. Eu posso ter várias páginas de exportação. E dentro de cada página de exportação eu posso definir quais são os grupos para os quais essa exportação vai estar disponível. Então eu posso gerar uma página de exportação que exporte só parte das informações. E eu posso ter uma página de exportação, entendeu? Onde ela exporta mais informações, entendeu? Mais campos. E isso, de certa forma, eu posso até criar restrições dentro do Select para o que pode ser exportado ou não nessa página, né? Então é só uma questão mesmo de ter esse entendimento, de conhecer e entender as regras do que eu vou fazer. Aqui eu ordeno a forma como vai ser exportado, né? E eu disponho de vários recursos aqui também, né? Como as totalizações, se bem que totalização na exportação não faz sentido. É uma exportação normalmente de uma planilha, né? Então nem sempre ela vai fazer sentido. Em alguns casos pode ser, mas em muitos deles é só pegar essa informação que a gente tem e transformar numa planilha ou numa listagem, né? Normalmente eu posso fazer isso num print também, né? O print ele vai gerar um PDF e de certa forma ele já tem a listagem, né? Bom, a gente tem os recursos, eu tenho a possibilidade também de ajustar, entendeu? A ordem, entendeu? Dos campos e assim por diante. E na importação, eu também tenho aqui os campos que eu quero que sejam importados, né? Então, lembrando que na importação eu preciso garantir que na lista dos campos que vão ser importados, todos os campos que são obrigatórios, eles precisam estar aqui. Eu preciso garantir isso. Senão eu crio uma tela de importação que ela sempre vai dar erro. Porque ela vai... os campos obrigatórios que garantiriam a persistência no banco, eles não estão contemplados nessa tela e dessa forma eu não consigo fazer essa importação, né? Ele sempre vai dar erro porque ele vai dizer que os campos não estavam presentes, né? Então, a única coisa que precisa garantir é isso, né? A ordem aqui ela pode ser ajustada, né? Vale lembrar que na importação do PHP Runner, a gente não precisa ter uma tabela, uma planilha ou um CSV, entendeu? Que venha na mesma ordem que a gente está importando. Lá na importação, a gente faz um depara. Eu digo, ele faz a leitura da planilha, e aí eu digo para ele em qual campo ele vai colocar cada uma das colunas da planilha. Então, é lógico que uma importação aqui eu tenho a possibilidade de trazer tudo. Normalmente eu faria a importação com todos os campos para garantir que se a planilha oferece para mim essa informação, eu tenho a possibilidade de... então, se tem o nome do pai, o nome da mãe, eu tenho isso aqui contemplado nessa importação, tá? As outras informações, né? Por exemplo, as parametrizações para essas telas aqui são um pouco menores, né? O que eu acho que é interessante em telas como essas, né? No processo de parametrização é colocar
às vezes, algum texto. Então você pode inserir um texto aqui, ou aqui em cima, ou criar uma nova div, né, com informações. E aí você pode colocar textos explicando quais são os campos obrigatórios, o que é necessário, oferecer mais informações para minimizar a possibilidade de a pessoa ter problemas com a importação, né? Mas no geral é isso. Dentro dessa questão dos designs, né, do design, os ajustes que possam ser feitos, entendeu? Eles estão disponíveis aqui. Não são muito diferentes, os recursos que a gente tem para uma página ou outra, eles variam, né? Mas o que, por exemplo, o que eu faço para a página Edge, eu posso copiar o layout para a página Edit e para a página View. Ou posso copiar o layout para uma nova página Edge e assim por diante. Então, com isso, eu vou criando aí eu vou buscando atender aí a minha necessidade de layout, a minha necessidade de exibição para esse meu projeto. Então eu vou parametrizando e criando a identidade visual das minhas páginas, ajustando para elas, né? Vale lembrar que ainda assim é uma ferramenta que é muito boa para construção de back-end, mas para front-end a gente tem as nossas limitações, né? Não impede que você construa um projeto de front-end a partir dele, né? Mas ele sempre vai ter esse comportamento ou esse visual mais fechado, né? Mais rígido. Mas de toda forma é uma ferramenta bem interessante devido à agilidade que traz para a construção aí dos nossos projetos, né? Para a gente fazer um MVP, para poder entregar rapidamente aí para o cliente ou até para os seus superiores um projeto, uma visão inicial, entendeu, do projeto funcionando. Dá para ir construindo em cima e depois aos poucos ir fazendo ajustes, melhorando, ou até depois criando páginas externas, entendeu? Com padrões visuais melhorados e tudo mais. De toda forma, é uma ferramenta fantástica para a gente seguir aí e entregar projetos bem estruturados e robustos, com esse padrão profissional que a gente consegue entregar aí com o PHP HANA. Bom, a gente está encerrando aqui essa questão do designer, então a próxima a gente vai para o editor, né?